Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. E doutora Juliane Penteado já está com a gente. Boa tarde, doutora Juliane, tudo bem? Olá, boa tarde, Og. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Bom, vamos falar hoje sobre a soma do tempo do RGPS e do RPPS na aposentadoria do servidor. Doutora Juliane Penteado vai explicar pra gente como isso funciona, doutora. É isso aí. Olha, o RGPS é o chamado Regime Geral de Previdência Social, que é administrado pelo INSS, e o RPPS é o Regime Próprio de Previdência Social, que são aqueles estatutos dos servidores públicos, podendo ser tanto o federal, o estadual e o municipal, e até o militar também. Então, são dois regimes, são os dois grandes regimes que nós temos hoje na Previdência Social, que são regimes públicos e que dependem da contribuição de cada um. Né? O que acontece? Muitas pessoas trabalham nos dois regimes ou ao mesmo tempo, a gente chama de concomitantemente, ou também trabalharam em um e depois migraram para o outro, seja porque passou no concurso público ou seja porque saiu do concurso público e foi para a iniciativa privada. A Constituição Federal, então, ela autoriza que esses regimes, eles são chamados de contagem recíproca. Aquilo que você trabalhou em um não inibe o fato de você levar esse tempo para o outro regime. Então, isso vai fazer com que o tempo de contribuição dessa pessoa, ele seja somado dos dois regimes. Só que para isso tem que fazer um procedimento específico, né? Para que isso aconteça de maneira correta. Então, ele é possível que essas pessoas possam usar o tempo de contribuição em um e outro. Tem nesse processo tem o que é chamado de certidão de tempo de contribuição, que é o CTC. Por que ela é importante nesse processo para o servidor público? Para o servidor público é muito importante, porque a gente ouve muito, esses dias até foi interessante, eu peguei uma Uber e ela estava me contando sobre a situação dela, né? A gente que é advogado, a gente conversa com todo mundo e as pessoas vão contando histórias. Sim. E eu disse, olha, você não pode deixar para fazer isso na hora do pedido da sua aposentadoria, porque o pedido da certidão de tempo de contribuição, ele tem que ser feito lá no INSS primeiro, com o tempo que a pessoa tinha antes, né, de período de iniciativa privada, e aí você tem que conferir se ela vai vir correta, se vai vir com o tempo efetivo que você realmente precisa. Muitas vezes o servidor público deixa para fazer isso de última hora e aí atrasa a própria concessão da sua aposentadoria, porque aquele tempo é indispensável para ele, somando com o tempo que ele tem de serviço público. Então ele precisa ver isso, às vezes até uns 2 anos antes de chegar mesmo a data da aposentadoria, sabe? Porque o procedimento no INSS nem sempre é tão rápido como a gente gostaria. Então é importante que ele tenha primeiro em mente o que de fato ele precisa retirar do tempo de INSS. Porque às vezes ele tem lá 10 anos, mas ele só precisa de 5. Então se ele pega todos esses 10 anos, às vezes ele vai perder. É a mesma coisa que ele estiver jogando dinheiro fora. Então, às vezes, situações que ele poderia levar somente os 5 anos que faltam para ele averbar no serviço público, os 5 que ficaram lá na iniciativa privada, por exemplo, ele poderia até, em uma situação de aposentadoria do serviço público, continuar com uma contribuição para se aposentar futuramente por idade. Então, ele poderia ter mais de uma aposentadoria, conforme o caso. São situações que merecem um olhar mais apurado do servidor e do trabalhador em geral. Agora, esse processo de averbação é simples de fazer? O candidato consegue, a aposentadoria consegue fazer isso sozinho ou é necessário, né, conversar ou contratação de um advogado especializado, doutora? Ele até pode fazer sozinho. A gente conhece pessoas que conseguiram fazer sozinhos, mas são casos mais simples. Em alguns casos, a ajuda de um profissional, ela é indispensável sim. Na grande maioria, porque geralmente você não tem essa análise, né, que a gente fala do planejamento, de saber exatamente quanto tempo você precisa, de não desperdiçar tempo, né?
de fazer o melhor aproveitamento, isso sim, somente com uma pessoa especializada na área do direito previdenciário. Agora, o pedido em si, ele é muito simples, o site, ele é muito simples, o pedido em si é muito funcional para entender, porém, esse funcional é só para requerimento, para você saber o que é que você tem que levar, a documentação correta também não é simples, principalmente, por exemplo, vamos falar de professor e médico, que são duas áreas que as pessoas geralmente atuam nos dois regimes, às vezes em 3 regimes. No estatutário, por exemplo, ele pode ser no estadual e no municipal, ou no estadual e no federal. Então são regimes diferentes, não é automático, que as pessoas precisam saber assim, não é porque eu trabalhei automaticamente eu vou lá e informo, não, existe uma formalidade, e essa certidão de tempo de contribuição, que a gente chama de CTC, para ela validar todas as suas contribuições, o que devem estar inseridas nela, tem todo um procedimento que o INSS avalia através das suas portarias, da instrução normativa, de um regulamento interno que a gente sempre traz aqui na rádio e que os nossos ouvintes sabem disso já, que a gente precisa seguir. E aí eu digo sempre que em tratando-se de INSS, a gente não quer ter razão, a gente quer ser feliz. Claro. Então você vai, né? Então eu brinco assim, vamos ser felizes, não vamos ter razão, não adianta eu ficar dando murro em ponta de faca. Vamos pegar aquilo que a gente precisa efetivamente atender o pedido do INSS dentro da normatização dele, para que a gente consiga o quanto antes. É por isso que às vezes, a pessoa deixar para fazer de última hora, eu vou aposentar só daqui 2 anos, quando chegar lá eu vejo. Não, veja sim antes, é uma recomendação que eu sempre digo para quem me procura, veja antes, porque você vai ter mais tranquilidade para lidar com as intercorrências, com as questões que vão pelo meio do caminho às vezes, com mudanças de normas, né? É um procedimento importante na vida do servidor, porque esse tempo que ele vai averbar, ele vai consolidar o direito a uma aposentadoria. É o que nós chamamos assim, olha, você tem o direito, mas ele está no campo das ideias ainda, ele não está formalizado. Né? Então você pode ter lá 30 anos de trabalho, 40 anos de trabalho, mas perante o seu município, ou perante o seu estado, você só tem 15. Então verdade. A gente precisa levar o resto que está por aí, né? Vamos organizar o seu tempo, né? Para que você tenha efetivamente aí o direito a uma aposentadoria que seja mais interessante, mais vantajosa, a que atenda melhor também os interesses dessa pessoa, né? Agora, esse tempo, por exemplo, o tempo que ele tem para somar, né? Tanto no RGPS quanto no RPPS, ele tem um limite? Não, você só pode considerar mais 5 anos ou mais 3 anos, ou não, independe do tempo que ele tem para somar? Independe. A única vedação é quando os tempos são concomitantes, por exemplo, ele trabalhou ao mesmo tempo em 2 regimes, aí não pode ser averbado, tá? Aí existem algumas regras também, como por exemplo, o servidor público que trabalhou na área rural e quer averbar esse tempo, ele pode confirmar esse tempo, reconhecer, porém ele vai ter que indenizar esse valor, e o valor é limitado ao teto, né? A não ser que o salário dele no serviço público seja menor que o teto, vamos supor que ele ganhe 3 mil, aí ele vai pagar no valor do salário dele no serviço público, mas se ele ganha mais que o teto, 15, por exemplo, ele vai ter que pagar a indenização com base no teto do INSS, então aí fica muito caro, por isso que tem que avaliar se compensa. Se vale a pena. Então tem algumas regrinhas que a gente tem que seguir, tá? Mas que a soma, ela é perfeitamente possível, que é exatamente isso. Contagem recíproca, ou seja, eu conto dos 2 regimes e ele não tem que pagar o regime para isso, a não ser essa hipótese do rural. Ele não tem que pagar, ele não tem que indenizar, ele não tem que recolher, devolver o dinheiro. Isso é feito entre os regimes. Então há uma compensação recíproca entre o INSS e os regimes que averbaram tempo. O oposto também acontece muito, tá, Og? Às vezes a pessoa não está mais no serviço público, né? Ela trabalhou em alguns vínculos, mas ela resolveu ir para a iniciativa privada já tem muito tempo, resolveu abrir uma empresa ou alguma coisa assim,
ou, né, trabalhar por conta própria, ele também vai fazer a mesma coisa, só que aí ele vai ter que buscar todas essas certidões no município que ele trabalhou, no estado, né, nos vínculos que ele teve para levar tudo isso para o INSS e averbar lá. Então, assim, é perfeitamente possível, é muito comum, só o que a gente vê, e eu sempre ressalto, procurem fazer de maneira muito técnica. Se você teve dúvida, avaliar o melhor cenário para que você não perca depois a oportunidade de ter, porque depois que você aposentou e já usou esse tempo para averbar, aí não tem mais jeito, né? Aí não tem como fazer, não tem como resolver mais. E aí perde a oportunidade de ter tido ou uma renda melhor ou então até uma condição melhor mesmo de aposentadoria. E aí só com qualificação técnica mesmo para fazer isso do melhor resultado. Tá, né? certo. Bom, quem tiver dúvidas pode entrar em contato com a doutora Juliane Penteado lá no @JulianaPenteadoPrev, né, e tirar todas as suas dúvidas. Correto, doutora? Isso aí. Esse tema vai estar no meu blog também, tá? Ah, bacana. Quarta-feira a gente vai colocar um texto sobre isso, sobre exatamente isso. Quem preferir ler, é lá no penteadosantana.adv.br. penteadosantana.adv.br, tá lá o blog, tem todas as informações lá. Isso. Doutora Juliane, muito obrigado mais uma vez pelas informações e ilustrações aqui sobre um tema tão importante que é a nossa Previdência. Uma boa semana para você e até a próxima segunda. Eu que agradeço, até a próxima. Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres.